Eu vou tentar gravar uma aula aqui falando sobre ângulos alternos e colaterais, sem ser na sala de aula. Vou tentar, estou sozinha, então gravando, falando e resolvendo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Nós temos aqui os ângulos e duas retas paralelas, cortadas por uma reta transversal, e geramos quatro ângulos aqui, quatro ângulos aqui, e nós temos correspondência entre eles, né? Temos ângulos correspondentes, ângulos OPVs, ângulos alternos, ângulos colaterais. Então, vamos entender o que é cada um. Ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, o nome já está falando, são aqueles que correspondem à mesma posição, portanto, ao mesmo valor. Portanto, também podemos dizer que são congruentes, de mesma medida. Então, neste nosso exemplo, quem são os correspondentes? Esse ângulo A é correspondente ao ângulo E, está na mesma posição, onde está cruzando uma reta, tem a paralela, eles estão na mesma posição. Então, eu posso dizer que o ângulo A é correspondente ao ângulo E. Nós vamos ter vários ângulos correspondentes, olha. O ângulo B é correspondente ao ângulo F. Faltou aqui um chapeuzinho. Então, eu vou colocar aqui correspondente B e F. Agora, o próximo correspondente, para a gente manter a ordem, o ângulo C é correspondente ao ângulo G. Está na mesma posição, corresponde à mesma posição. Então, C é correspondente ao G. E, por último, o ângulo D é correspondente ao ângulo H. Ok? Então, ângulos correspondentes são congruentes de mesma medida, pois correspondem à mesma posição. E o que garante isso é porque eles estão entre retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá bem? Agora, o que seriam os ângulos alternos? O nome já fala, alternado. Um de um lado, o outro do outro. Eles podem ser internos ou externos. Por exemplo, se eu pegar aqui o ângulo A, certo? Ele é um ângulo alternado com quem? Alternado com G. Como assim alternado com G? Olha, eu vou pegar como referência a nossa reta transversal, um ângulo para cima, um ângulo para baixo. Mas não poderia ser aqui de dentro? Não, não é correspondência com esse, é com um de fora. Por que de fora? De fora das retas paralelas. Portanto, o ângulo G e o ângulo H são ângulos alternos, alternados. Um do lado de cima da transversal, o outro do lado de baixo da transversal. E externos, porque eles estão fora das retas paralelas, do lado de fora, do lado de fora. Então, ele é um ângulo alterno externo. É o ângulo A e G, ok? Ângulo alterno, alternado e externo. Quem mais, então? Fora nós temos aqui o D, né? Olha, o D está do lado de baixo da transversal e ele é alterno com o F, do lado de cima da transversal. Então, é um ângulo alterno, alternado. E externo também, porque está do lado de fora da reta paralela e aqui também fora da reta paralela. Então, o ângulo A ao ângulo D com o ângulo F também são alternos externos. O ângulo D e F. Ok? Mas e os ângulos aqui de dentro? O que eu faço com esse ângulo B aqui, Vamos ver, ele também tem alterno? Tem. Só que alterno, ele está do lado de dentro da reta paralela. Então, alterno com ele, do outro lado é o H. Um do lado de cima, um do lado de baixo da reta transversal. Só que agora eles estão dentro das duas retas
paralelas. Então, eles são alternos internos. Alternos porque são alternados, internos porque estão dentro das duas retas paralelas. Então, B e H, B e H são alternos internos. E quem é mais alterno interno? Aqui, ó, o ângulo E, ele é alternado com o ângulo C, certo? Alternado, um de cada lado, e dentro das duas retas paralelas. Portanto, também são alternos internos, o ângulo E e o ângulo C. Ok? E o que a gente vai perceber nesses ângulos alternos? Será que eles são congruentes? Será que eles são suplementares, complementares? Vamos comparar um pouquinho? Vamos pegar o ângulo B, né? Vou até pintar ele para que a gente vai fazer um exemplo aqui. O ângulo B, ele é alterno interno com o ângulo H, ok? Será que eles são congruentes? Vamos ver? O ângulo B tem correspondência com o ângulo F, ok? Ó. Então, isso já me prova que são congruentes. O ângulo F, por sua vez, é OPV com H. E se são OPVs, também são congruentes. Então, ângulos alternos, tanto os internos quanto os externos, serão também congruentes. Ok? Então, ângulos correspondentes são congruentes e os alternos, tanto internos quanto externos, também serão congruentes, ok? E por último, os ângulos colaterais. Companhia, tá do mesmo lado, né? Como assim? Vou pegar um azul agora. Aqui, ó, está do mesmo lado. O A, certo? Não será com E, porque com ele é correspondente, mesma posição. Mas com o F, ó, o A com o F, eles estão do mesmo lado com relação à transversal. Tá vendo? Tem a transversal, os dois estão do lado de cima. E eles estão fora das duas retas paralelas. Portanto, eles são ângulos colaterais externos. Então, o A e F são colaterais externos. Quem mais, então? Bom, aqui embaixo, ó, o D, ele é colateral com o G. Tá vendo? A mesma posição. Como assim? Mesmo lado de baixo da reta transversal, ó. Então, os dois estão para baixo. E eles estão fora das paralelas. Portanto, D e G são colaterais externos. O D e o G são colaterais externos. E estão faltando os colaterais internos. É do mesmo jeito, ó. Olha o ângulo C. Quem é colateral com ele? Seria o ângulo H, ó. Ambos estão do lado de baixo da transversal e ambos estão entre as duas paralelas, dentro das paralelas. Então, são ângulos colaterais internos, o C e o H, o B e o E. Então, o C e o H, o B e E, certo? E o que eu posso concluir dos ângulos colaterais? Será que eles são congruentes também? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar o ângulo C? Vou pintar aqui de preto para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor. Ele é colateral interno com H, certo? Será que eles são congruentes? Bom, o ângulo C é correspondente ao G, né? Correspondente ao G. Então, se eu colocasse ele aqui, bom, eles não são congruentes, mas os dois juntos formam 180 graus. Então, ângulos colaterais, sua soma, né? Quando eu somar os dois ângulos colaterais, tanto internos quanto externos, a soma é igual a 180 graus,
ok? Vamos ver um exemplo. Onde que eu aplico isso? Ó, temos um exemplo aqui. Exemplo 1, tá vendo? Tem duas retas paralelas, ST, está dizendo que são paralelas aqui em cima. Ângulo alfa, ângulo beta. Vou botar um chapeuzinho aqui no beta. E esses ângulos correspondentes. Então, nós temos que descobrir os valores do x primeiro e depois do alfa e do beta separado. E como que eu vou de onde que eu vou partir isso? Primeiro, o alfa e o beta. Olha o alfa e o beta. Qual a classificação que eu dou para esses dois ângulos? Eles são alternos, ó, um de cada lado da transversal, certo? E externos fora das duas retas paralelas. Se eles são colaterais, eles são congruentes. Por quê? O beta é correspondente a esse ângulo aqui de baixo. Por ser aqui embaixo, separado por um vértice, ele é congruente, ele é OPV ao alfa. Então, são iguais. Eu concluo, então, que alfa é igual a beta, por serem colaterais externos. Alfa, por sua vez, ó, alfa tá aqui em cima, é correspondente aqui, portanto, é correspondente ao beta também, certo?